A quarta praga, a Bíblia fala, queridos, que ela vai atingir o sol. Mas Deus faz algumas recomendações aqui para nós. Por exemplo, Deuteronômio 17, versículo 3. Quando no meio de ti, em algumas das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, e a todo o exército do céu que eu não ordenei. Então Deus diz que ele não ordenou que adorasse o sol, a lua e todo o exército do céu. Só que quando nós chegamos aqui no livro de 2 Reis 17, versículo 6, diz assim: 17, versículo 16: Desprezaram todos os mandamentos do Senhor teu Deus, e fizeram para si imagem de fundição. 2 bezerros fizeram, um poste ídolo, adoraram a todo o exército do céu, e serviam a Baal. Então diz aqui que eles adoraram todo o exército do céu. Isso aqui no reinado de Oséias. O sol, a lua e as estrelas. Só que em Deuteronômio 17:3 Deus diz: não adore, mas o povo, e aqui é o povo de Deus, eles adoraram o sol, a lua e as estrelas. Também aqui no livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis 21:5 diz assim, falando de Manassés: edificou altares a todo o exército do céu, dos 2 atos da casa do Senhor. Então, diz que ele edificou altares a todo o exército do céu. Outra coisa, quando nós vemos aqui para o livro de Jeremias, vou pegar outra Bíblia aqui para facilitar a nossa leitura. Jeremias 8:2 diz assim: espalhá-lo-ão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, após quem tinham ido, e a quem procuravam diante de quem se tinham prostrado, serão recolhidos, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Então Deus diz que ia espalhar aquele povo pela terra, falando aqui do povo dele, espalhá-lo-ão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, que são as estrelas, a quem tinham amado e a quem serviram. Então veja que o povo de Deus no passado, ele tinha um costume de adorar o sol, a lua e as estrelas. E não para por aí, meus queridos. Quando nós chegamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, no versículo 16, diz assim, olha: levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então diz que aqui esses homens, eles adoravam o sol virado para o oriente. Por isso que na quarta praga do Apocalipse, a Bíblia diz que também atingirá o sol. Por que atingirá o sol? Sabe por quê, querido? Porque no dia 7 de março, no ano 321, na nossa época, Constantino, ele era imperador de Roma. Ele entrou na igreja romana, católica, e ele, pela primeira vez, ele mudou o dia de observância, que é sábado, para o domingo. E no ano 364 foi obrigatório as pessoas aguardar o domingo. Quem não guardava o domingo na época era morto, queimado, torturado, jogado nas arenas para os leões devorar, e era perseguido pelos romanos, pelo poder papal, ou seja, do Papa na época. Então, Constantino, ele colocou o dia de domingo como sendo o dia de guarda. Só que
Constantino, ele era pagão. De onde ele trouxe o domingo? Do paganismo. E o que Constantino adorava? Constantino adorava o sol. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria tanto receber prestígio dos cristãos e quanto dos pagões. Então, para eles receber prestígio, ele criou um dia de domingo como sendo o dia de guarda, que aí agradou a todos. Só que depois foi um decreto e todas as pessoas foram obrigadas a guardar o domingo. E a marca na besta do futuro será o dia de domingo como dia de guarda. Vai haver a união das igrejas e as grandes igrejas. Vocês não sabem disso, mas a maioria das grandes igrejas já se uniram com a finalidade de repousar no domingo, afirmando eles que é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas não tem base bíblica. Jesus ressuscitou no domingo, mas ele não autorizou ninguém guardar o domingo. Então a praga do Apocalipse, as 7 últimas pragas, uma das pragas atingirá o sol. Diz aqui Apocalipse, capítulo 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome do Deus que tem autoridade para estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então diz que a quarta praga irá atingir o sol, porque no final da história, o problema religioso será entre os observadores do sábado e o do domingo. Observadores do sábado têm o sinal de Deus. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12 e Êxodo capítulo 31:13, João 14:15. Se me ama, guardarei os meus mandamentos. Aqui, as pessoas que continuarem guardando o domingo e rejeitando o sábado, eles estão aceitando a marca da besta. E como eles rejeitam o sábado e aceitam o dia do sol, que é o domingo, o sol vai se esquentar. E diz que eles irão, queridos, os homens serão queimados com intenso calor, mas não vão se arrepender para dar glória a Deus. Mas, irmão Raimundo, como será o aquecimento do sol? Isaías 30, versículo 26, diz assim: a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais. Você imagina que os cientistas afirmam que a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então, assim como o sol vai se esquentar 7 vezes mais e vai refletir na lua, a luz da lua será como a luz do sol. Imagine a lua de noite castigando aí com 30, 35 graus, 32 graus. E a luz do sol 7 vezes mais. Irmãos, sobre quem virá essa praga? Sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Sobre os adoradores da besta e da sua imagem. Mas, irmão, e o povo de Deus será afligido por esse sol? Querido, não. Eles sofrem a perseguição porque os observadores do domingo, no futuro, irão perseguir os observadores do sábado. Isso vai acontecer, queridos. Cedo ou mais tarde vai acontecer. Mas a Bíblia diz no Salmo 121, versículo 6, que nem o sol lhe molestará de dia e nem a lua de noite. Assim como as 10 pragas lá do Egito não atingiram o povo de Deus, as 7 últimas pragas também não atingirá o povo de Deus. Então a quarta praga será sobre o sol. Lembrando-se que, pesquise, irmãos. Tem gente que odeia o sábado, mas eu pergunto a você, o sábado é palavra de Deus ou é palavra de Satanás? É palavra de Deus, está na Bíblia. E o domingo veio da onde? Veio da Igreja Católica, eles afirmam isso. Tem base bíblica? Não. Não tem base bíblica. Porque em Mateus 15, versículo 8 e 9, diz assim: esse povo honra a mim com os lábios, mas o coração está longe. Em vão me adoram.
ensinando doutrinas que são preceitos de homem. O sábado é bíblico, mas o domingo não. Mas de onde vem? Da tradição católica. E por que os cristãos, em vez de guardar o sábado, a maioria guarda o domingo? Porque presta homenagem à Igreja Católica. Essa é a realidade, queridos. Então nós temos que estar muito atento, porque o sol vai se esquentar 7 vezes mais, e essa é a 4ª praga do livro do Apocalipse. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.